Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Inara e agora nós iniciaremos nossa aula de História. Conforme vocês já foram avisados anteriormente, nesta semana eu e a Prof. Gabi estamos fazendo uma retomada de algum assunto estudado durante o ano. E para a nossa disciplina de História, eu escolhi o conteúdo sobre as grandes plantações de cana-de-açúcar. E por que eu escolhi esse conteúdo? Principalmente porque quando nós entendemos sobre as plantações de cana-de-açúcar, nós entendemos todo o sistema econômico do período colonial do Brasil. Nós entendemos como que o Brasil teve o primeiro salto de desenvolvimento e também entendemos sobre a escravidão, que foi um fator muito importante para a construção da história do nosso país. Está bem? Vamos iniciar então retomando e relembrando o porquê de ter plantações de cana-de-açúcar. O açúcar era o produto final das plantações de cana-de-açúcar e ele era um produto muito valorizado na Europa. Ele era caríssimo, somente as pessoas com maior poder aquisitivo conseguiam consumir açúcar. Ou seja, era muito lucrativo para os colonos que tinham as plantações de cana-de-açúcar aqui no Brasil revender o produto posteriormente na Europa. E por que na região Nordeste? Porque na região Nordeste, tanto o solo quanto o clima eram muito favoráveis para o desenvolvimento das canas de açúcar. Então, facilitava muito essa produção lá naquela região, além de ter sido a primeira região em que os portugueses chegaram. Então, eles começaram a se estabelecer ali e viram que o solo e o clima facilitariam a produção da cana. E como era feita essa produção? Eles faziam uma cultura diversificada, plantavam a cana-de-açúcar e também outro alimento, revezavam as produções? Não, essa era a produção chamada de monocultura, ou seja, apenas a cultura de um alimento. E isso facilitava a produção, porque pensem, era cana-de-açúcar sendo plantada e colhida o ano todo. Porém, quando nós plantamos somente um alimento, somente uma coisa no solo durante um longo período, isso acaba empobrecendo o solo acaba se tornando muito fraco. É por isso que lá, na verdade, essa é uma das justificativas de lá não se ter um solo. E pessoal, quem trabalhava nesses engenhos, nessas plantações de cana? Eram os africanos escravizados. Eles eram trazidos da África, de diversos países do continente africano, e vinham trabalhar aqui no Brasil. Quando eles eram trazidos da África, eles não eram trazidos pela vontade própria, eles não decidiam, agora eu vou me mudar para o Brasil para tentar uma vida nova naquele país. Nananina, não. Eles eram trazidos à força e aqui eles também deveriam trabalhar à força. Os africanos escravizados moravam nas chamadas senzalas.
As senzalas eram semelhantes a esta que eu tenho aqui na imagem para mostrar para vocês e eram moradias bastante simples, pois por mais que nós olhando para a foto pareça que ela não é pequena, quando nós pensamos na quantidade de africanos escravizados que dormiam ali, ela se torna bastante desconfortável. Eles dormiam todos muito próximos, muito aglomerados. Como nós podemos perceber, não havia muita janela nem muita porta, era um lugar bem abafado, de pouca circulação de ar, então era uma moradia bastante desconfortável. E isso, além das longas jornadas de trabalho e dos castigos. Os quilombos eram os locais em que os africanos escravizados iam morar depois que fugiam das fazendas de engenho. Lá eles se reuniam e moravam vários africanos escravizados que fugiam ou de uma fazenda ou de várias fazendas e iam se encontrar neste local. E lá eles podiam praticar a sua própria religiosidade e manter a sua cultura, a sua língua. E os quilombos abrigavam também os indígenas que fugiam dos trabalhos escravos, que fugiam dessa vida nova que estava sendo imposta pelos colonos. Muitos quilombos existem até hoje, inclusive. É claro que existe uma outra dinâmica de vida, mas ainda são lugares em que as pessoas remetem a uma resistência praticada pelos africanos escravizados. E por fim, aqui nós temos um modelo de como era o engenho de açúcar. Vejam só, aqui nós conseguimos perceber como era a organização do engenho durante o período colonial. Nós temos ali a casa grande lá em cima e era uma casa realmente grande, era onde morava o proprietário da fazenda, o chamado senhor de engenho. Se nós observarmos a casa grande e compararmos com aquela imagem que nós temos anteriormente da senzala, nós vamos ver o quanto ela era luxuosa e confortável para a família dos proprietários. Nós temos também a capela, que era a pequena igreja onde aconteciam algumas cerimônias religiosas. A senzala, que aqui é uma casa simples onde os africanos eram abrigados, e nós temos o giral, que aqui é onde o açúcar ficava secando. E essa foi a nossa revisão de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, me procurem ou procurem a Prof. Gabi. Beijos a todos. Tchauzinho.